E é tão gostoso poder ouvir isso de você, porque tem muitas pessoas que pensam que o devocional é algo tão assim, ai meu Deus, eu tenho que tirar 1 hora do meu dia para poder fazer esse devocional. Tem pessoas que não sabem, né, encurtar esse tempo. Se você tem 5 minutos, é possível fazer um devocional? Se eu tenho 5 minutos, é possível ouvir Deus falar? Claro que é Sim. possível. Com Né? certeza, com certeza. Eu tenho 15 minutos. É possível organizar? Eu creio que é falta também de organização. As pessoas não estão sabendo como fazer. Qual é a sua dica para as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo e que querem começar a ter essa vida diária, esse devocional, fazer esse devocional, ter essa vida de intimidade com Deus? Qual que é a primeira coisa que eles devem fazer? Então, eu falo que são dicas práticas, facilitadores, Aham. porque a partir desse momento, quando a gente se torna constante com o devocional, porque devocional, às vezes as pessoas, meu Deus, o que é devocional? Acho que é um negócio... É o teu momento exclusivo com Deus, a sós com Deus. Não é o momento quando você está na igreja, não é o momento quando você está na oração com as irmãs, não é. É o teu momento a sós e exclusivo com Deus. Então, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, fala, quando você for orar, vá para o quarto e feche a porta. Primeiro, você precisa preparar um lugar para isso. Isso. Segundo, precisa ser privado, só você e Deus, exclusividade, mas nada interrompendo. Não é você querer fazer 1001 coisas e ao mesmo tempo querer ler a Bíblia, não vai conseguir. Né? Então precisa ser um lugar específico, um lugar exclusivo, só você e Deus. Você precisa preparar, eu falo da cesta devocional. Coloca tudo que você precisa, uma Bíblia, caderno, caneta, coloca e começa orando. Né? Coloca um louvor no celular, eu faço assim, eu coloco sempre um louvor no celular e começo a fazer oração de adoração, de gratidão, né? Depois eu oro para o Espírito Santo iluminar minha mente, específico no que eu vou ler a palavra. Eu gosto de ler, eu não gosto de ler a Bíblia aleatória, a Bíblia pronto. Vamos ver o que Deus vai falar comigo. Botei aqui, ó. Né? Fazer a Bíblia de horóscopo, é o que eu falo. Deus. Eu não gosto, então eu preparo, eu leio um capítulo por dia, eu não leio 10. É um capítulo por dia e ali eu observo, eu interpreto, eu aplico, que eu falo que eu aprendi isso com os meus pais, né? Essa técnica de você observar, é você ler normalmente, é você vai interpretar, buscar o que significa e vai procurar lições para aplicar na sua vida. Agora, o tempo, o que a gente precisa entender, que eu sempre falo, o padrão na nossa vida tem que ser o devocional, é você ter o seu momento com Deus todos os dias. A hora... A quantidade de tempo você que vai determinar, de acordo com a sua rotina, com a sua agenda. Minha mãe fala, meu devocional tem que ser à noite. A gente precisa entender as fases da nossa vida, os ciclos. Hoje eu tenho uma filha de 5 anos. Tem que ser de manhã cedo, porque se for depois que ela acordar, não vai ser mais exclusivo. Pronto. Vai ser o que eu fazia antes. Eu estar cuidando dela e querer ler a Bíblia. Não é querer falar com Deus, não é. Se é exclusividade... Então, eu hoje, por ter uma filha de 5 anos, eu tenho que fazer primeiro que todo mundo que acorda na minha casa. Minha mãe já não, os filhos tudo casado faz de noite. Então, a gente tem que ir 1 hora, 15 minutos, 20... É o teu tempo. Mas uma coisa eu vou te dizer, eu fazia 15 minutos. Hoje, você fica tanta e você não vê. a sede de você querer buscar, conhecer, que passa e você nem vê. Você não percebe. É desse jeito. A pessoa que está com câncer sofre muito porque ela fica muito fragilizada emocionalmente, né? E assim, com consequências terríveis, da pessoa não conseguir nem se recuperar. Isso afeta até o tratamento. O sucesso do tratamento depende muito da pessoa estar bem emocionalmente. Das decisões que você toma, né? Todos os dias. E isso não acontece todo dia. Você não consegue acordar todo dia com câncer. Não, eu vou vencer, é agora e tal. Não, tem dia que você está fragilizado, você lembra disso. Tinha dia que eu falo, hoje eu não quero receber visita, eu estou muito mal. Então a gente fica muito fragilizado. Mas... você pode se sentir fragilizado o dia que você não estiver bem, não receba visitas, o dia que você quiser ficar sozinho, fica sozinho. Só que esses dias eles não podem ser maiores do que os dias em que você está disposto a lutar. Isso. Tá? Você pode ter alguns dias assim, mas você não pode ter a maior parte dos dias assim. Então isso foi uma coisa que eu trabalhei bastante. Né? Eu procurei me ocupar o máximo que eu podia, podendo estar na igreja, eu estava fazendo as coisas que eu amava, perto da minha família e tudo, para... né? Manter a cabeça boa, que é importante. Algumas coisas são muito importantes para quem está tratando câncer. Sempre que alguém vem conversar comigo, eu falo. Primeiro, você precisa ter o apoio da sua família. Segundo, você precisa pegar firme com Deus. E terceiro, cabeça boa. Essas 3 coisas aqui. Se você tiver esse tripé de suporte, você consegue passar bem. Por quê? Você tem o apoio da sua família, você tem Deus que você, né, se apega com fé, e você tem uma cabeça boa, não, eu vou vencer, eu vou passar. Isso foi uma das coisas que eu mais falei durante todo o meu tratamento, também eu falo no livro, entendeu? A frase que eu mais falava, porque às vezes eu me olhava no espelho, assim, pele e osso, vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Eu não vou ficar assim para sempre, isso aqui vai passar.
né? Então, assim, isso é muito importante, essa questão emocional, né? E também tem o acompanhamento. Acompanho pessoas assim, né? Passam por câncer e ficam tão fragilizados que não conseguem levantar da cama. E às vezes a pessoa morre, não é por causa do câncer, né? É por causa do abatimento emocional. Porque Deus, ele conhece o profundo, né? Agora, uma coisa interessante, né? Eu sei que você tá me entrevistando. Mas uma coisa interessante, até para aqueles que escrevem, que gostam de escrever, uma coisa que Deus me trouxe um entendimento. Um dia eu estava lendo um livro e eu vi uma história que um grande maestro, ele tinha um dom incrível de compor e tal. Ele morreu prematuro, fez muita falta e tal. Todo mundo chorou pela sua morte. E esse cara, isso é uma revelação, tá? Ele sonhou que... Aí ele chega no céu. Ele chega no céu e fica impressionado com o céu. E tinha um anjo que vai seguindo, acompanhando ele e vai mostrando, olha, isso aqui ele não consegue explicar. Ele fala, gente, o que a Bíblia diz nem se compara. Ele falando na sua revelação. E aí ele percebeu uma melodia bem assim, de longe. Na medida que ele ia andando, ia ficando mais nítida a melodia. Ele chegou num determinado lugar que ele ouviu a melodia. E ele falou pro anjo, né? Gente, eu conheço essa melodia. Essa melodia é conhecida. Aí ele falou assim, eu conheço essa música. Essa música, fui eu que escrevi, essa música é minha. Né? E aí o anjo veio e falou assim, não, essa música não é sua. Essa música é do céu. Eu que deixei você transcrever para a terra. Então, essa é a consciência que eu tenho de verdade. Forte. Toda vez que eu escrevo uma música, que às vezes essa música transcende. Eu recebi agora Deus é Deus, numa língua cigana. Uau. Uma comunidade de Londres, cristã. Os ciganos gravaram essa música na língua, no dialeto deles. Sim. Então, assim, essa música foi gravada já em vários idiomas. Que lindo. E eu sempre tenho essa consciência. Ela não é minha. Permissão de Deus só falou, não, filha, como instrumento. nós já cantamos ela aqui no céu, eu vou deixar você transcrever comigo. É demais isso. Então, é sobre isso, né? E ser também para os seus filhos essa mãe com o tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu sei que hoje em dia o trabalho, a correria, você tem muitos afazeres. Mulheres são guerreiras mesmo, né? Que trabalham aqui, dão conta de casa, e igreja. Mas não é o quanto tempo passa, mas o que você tem feito nesse tempo que você está com seus filhos, sabe? Eles se sentem preenchidos, é a qualidade. Não adianta sentar do lado deles e cada um tá num aparelho, cada um tá num negócio e acabou o tempo, você vê, nossa, meu filho foi dormir, nem conversei, nem... E parece uma coisa boba, mas se as pessoas não pararem para pensar, isso se torna uma rotina. Verdade. Cada um no telefone, cada um vivendo suas vidas, mesmo pequenininho. Ah, não, tá chorando, dá o telefone. Então, não tem aquele tempo de qualidade. Então, eu penso, ainda mais dessa geração, que ama o telefone. Assim, Jesus, bora, filho, acabou, pode dar. Não, mãe, o último vídeo. Não, já viu, já teve o seu tempinho, agora vamos conversar. Me conta o que você fez. Aí, é isso. Exercer isso, porque lá na frente o seu filho vai te agradecer. Hoje a gente está vivendo um momento de imediatismo, né? A gente quer tudo na mão, tudo na hora. E às vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente estipulou e a gente fica, não vai mais acontecer. Na verdade, a gente sabe que até na natureza existem processos que a gente não pode pular. E assim também é com Deus. E tem uma palavra que o pastor Christian pregou aqui que eu nunca mais esqueci. Ele falou sobre a história de Abraão, que se a gente for contar, desde quando ele recebeu a promessa, até quando ele foi tocar na promessa, Deus falou com ele algumas vezes e não foi todo dia. E ele levou muitas vezes anos para ouvir de novo a voz de Deus direcionando a ele. E ele não desistiu. E a gente, às vezes, quer ouvir Deus todo dia, a gente quer ouvir Deus toda semana, e às vezes Deus já te deu uma palavra. Se Ele te deu uma palavra, é o suficiente. Acredita nessa palavra, confia nele, e o mais Ele fará. O como é com Ele, e a sua parte é acreditar. Não ande ansioso, confia nele, caminha. Eu sei que no mundo a gente tem aflição, e às vezes a gente não consegue chegar até os planos que a gente traça, mas os planos de Deus são maiores, os planos dele são melhores. E a palavra dele não volta vazia sem que faça aquilo que lhe apraz. Então, ele te deu uma palavra, acredita nessa palavra em nome de Jesus. Yeah! Amém! Eu recebo também Amém. essa palavra. Eu também. A gente não pode desistir nunca, a gente tem que olhar pro alto sempre.
A gente tem que ensinar o temor a Deus, o amor pelo reino. É muito importante, nós que somos pastores, que temos filhos, que os nossos filhos amem o reino e vejam o nosso amor pelo reino. Porque tem muitos que veem o pai lá, vai ver o pai reclamando, ver o pai murmurando e a mãe falando mal da igreja. Que amor que esses filhos vão ter pelo reino. Exatamente. Então, eu nunca vi meu pai, então eu vi o amor do meu pai. Eu vi o meu pai chegava na igreja, era tão interessante, né, que nós levamos para ele morar no Recreio, eram, 40 quilômetros da igreja. E ele falava, eu quero chegar na igreja cedo. Pai, eu quero. Ele sentava na cadeira lá, ele falava com todo mundo da igreja, sabe, falava. Ele tinha aquele prazer, a gente via os olhinhos dele brilhando, da minha mãe, sabe, eu via, minha mãe nunca reclamou. A minha mãe foi uma grande terapeuta sem ter feito faculdade nenhuma. Na minha casa eu vi esquizofrênico ser curado. Eu vi pessoas com problemas, sabe, de transtornos mentais, o amor, o carinho, a atenção da minha mãe curou pessoas. Ela nunca subiu num púlpito para pregar, mas a minha mãe ganhou, foi gente para Jesus dentro da minha casa. A avó Maria tinha um jeitinho Então, de falar, né? Quer dizer, as Dócil. pessoas às vezes ficam, meu Deus, o que eu faço? Você pode fazer muita coisa no reino. Sabe? Se você amar o reino, você vai viver o verdadeiro cristianismo no teu dia a dia. É porque o título não prende ninguém, né, pastora? A gente fica vendo hoje tantas pessoas disputando por título e preocupadas esquece com o título. O No que título eles não te podem faz. fazer, exatamente. E eu percebo que Deus aquelas não, pessoas que têm é isso que eu quero chamado- deixar gravado aqui. Deus não vai te julgar de acordo com o teu título, vai te julgar de acordo com como você fez, o que ele te qualificou, o que fez, Qual a intenção? para quem fez e a intenção. Muito mais a intenção. Deus está vendo a intenção. Lugar não tem nenhum. negócio seguro. Não existe. Eu vou empreender, eu vou abrir um negócio, não tem negócio seguro. Né? Até porque seria muito fácil. Teríamos um mundo lotado de empreendedores. Ninguém ia trabalhar para nós, né? Ia ficar difícil que se todo mundo fosse empreender nessa terra. Né? Então, empreender é correr risco. Não tem jeito. Vamos correr risco, tentar correr risco calculado, que eu acho até engraçado. Eu acho que, nossa, risco calculado. Mas Exato. é verdade. Existe risco calculado. E tem aquele que você não calculou, mas ele vem. Ele vem. Não tem jeito, ele vai vir, entendeu? Então, Você pensa que é o sucesso, você vê que é a derrota, o fracasso. Você fala, meu Deus, como que eu fiz isso? Fui eu que fiz. Eu que Foi eu fiz. Olha a minha isso, né? assinatura. Então, assim, ó, tá na sua conta. Veja como você vai fazer para reparar o dano. Agora, não fique esperando. Um grande erro que às vezes a gente comete é assistindo. E às vezes a gente fica se vitimizando por aquilo. Mas eu tentei, mas temos que ser rápido, muito rápido para mudar a rota. E normalizar, né, a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, que são questões que influenciam tanto no suicídio, né? Claro, não isoladamente, né? Porque tem outros fatores também que influenciam, mas a gente sabe que mais de 90% dos casos estão relacionados a alguma questão psicológica, né? Como essas citadas, né? Então a gente não pode sair por aí normalizando as coisas, né? Então tem que ter bastante cuidado e cautela, né? Exatamente. Ao dizer, tô deprê hoje. Não é isso, né? Não é assim, né? Então, preste de fato atenção no seu sentimento, né? Naquilo que, como que você está envolvido nisso, né? E se está se sentindo, ok, né? Procure uma ajuda, mas jamais normalize o sentimento, né? E a gente percebe que, assim, as pessoas não conseguem atribuir a questões psicológicas, né? Às vezes tá ali, gente, de repente apareceu alguma coisa na minha pele, olha, eu não sei o que é isso. Nossa, de repente eu comecei com umas dores de cabeça, eu não sei o que é. A somatização, né, de tantas coisas acontecendo ao longo do dia, da vida, e as pessoas não conseguem atribuir a isso uma questão psicológica. Eu escrevi uma frase que eu falei, eu não posso esquecer, e a gente falando realmente sobre suicídio, né, eu falei, o suicídio não tem nenhuma manifestação social, política, ideológica, mas sim é um ato de um franco desespero. Eu falo porque ninguém quer acabar com a vida. Não, de fato. Por isso que eu falo, é atribuído a impulsos. Ninguém quer acabar com a vida. Exatamente. Não existe Impulso isso. e ambivalência de sentimentos, né? Exato. Porque assim, ao mesmo tempo em que o sujeito quer terminar com aquela dor, com aquele sofrimento, ele também quer viver. Sim. Estudos comprovam que os sobreviventes, né, de uma tentativa de suicídio,
quase que 100% deles se arrependeram após saltar de uma ponte, por exemplo, né? Ou de outro meio utilizado, né? Mas se arrependeram no instante em que estavam cometendo o ato. Porque tem um impulso pela vida, né? Não é à toa que a gente está aqui, né? E isso precisa estar sempre aceso dentro da gente. Então, com certeza, esse impulso pela vida, ele vem, né? Então, de que forma que a gente pode ajudar as pessoas a encontrar esse impulso também? Porque pela falta de esperança, essas pessoas perderam, né, essa noção de se projetar lá para frente, de se ver numa nova fase da vida, estão presas de fato ao sofrimento. Então, o que a gente pode fazer para ajudá-las, né, a enxergar essa nova oportunidade, né, um dia claro lá na frente, porque ela está vivendo um dia completamente cinza, dias, meses, anos. Exatamente. Eu falei, opa, glória a porque Deus. tem horas que você esquece. Eu sou péssima pra competir, tá? Eu já falo, ganhou. Leva. Eu também tenho preguiça de discussão. Eu também, amiga. Também, porque assim, eu falo, não, eu sei o que Deus tem pra mim e eu quero ser eu. Tá sendo difícil demais ser a Daniele. Imagina ser a Daniele. Não dá pra ficar competindo. Não dá. Então, assim, eu falo, eu não sou sua competição, eu sou sua inspiração. E eu olho assim pras pessoas. Eu olho pra Jéssica, hoje mesmo sendo novinha, eu falo, gente, que incrível. Uma menina que canta, uma menina que prega, uma menina que é pastora, esposa de pastor, mãe de 4 e continua sorrindo, fazendo com alegria. Isso é inspiração. Deus, é verdade. Porque enquanto tem muitas pessoas desistindo, a gente precisa procurar de perto pessoas que nos inspiram. Precisamos. Eu conversei com o Thiago hoje sobre isso. Que eu conversei com uma jovem da minha igreja, ela falando algumas coisas, contando a história dela. Eu falei, cara, você precisa buscar referências de pessoas que venceram o que você tem mais dificuldade. Eu falei, porque a gente fica olhando pra algumas referências que não tem nada a ver com a nossa história. Estão muito distantes. Aí a gente fica assim, meu Deus, eu nunca vou chegar nisso. Claro, cara, você não tem a história igual dessa pessoa. Mas olha pra alguém que superou o que você já viveu. Porque existe. Eu falei, então nós temos que ter referências de pessoas que lutaram e venceram. Sabe assim, que estão aí vencendo. Falei, cara, isso motiva. Então é legal você olhar pra pastoras que passam a mesma coisa que você. Exato. Você entendeu? E estão ali vencendo, estão ali sendo excelentes, estão ali buscando o reino, buscando a vontade do Senhor. Cara, são pessoas assim que eu quero ter por perto. Exatamente. O Espírito Santo falou comigo. Não chama eles para ficar com vocês. Não é na sua igreja que eu quero eles. Eu tenho um lugar para eles. E fala para eles que esse lugar vai ser confirmado através da filha deles. Meu Deus. Pastora, a Gabi tinha 6 anos. Então Deus fala com crianças? Ai, meu Deus, vou começar a pregar, Jesus. Deus usa as crianças? Pastora, a importância de você ensinar o teu filho no caminho que ele deve andar. Colocar para orar. Gabi ora com a gente dentro de casa. Gabi jejua com a gente. Ela consagra. Eu falo que o canal é o mais acessível, né? Meu Deus do céu. O que ela vê na gente. Eu já volto aqui, mas quando nós fazemos a nossa programação no início do ano para a leitura da Bíblia, ela olhou pra gente e falou assim, eu também posso ler a Bíblia toda? E falamos, claro, filha, você pode. Mas nós achamos assim, tadinha, ela não vai ler e a gente também não vai obrigar assim a falar, não, tem que ler. Não, deixa ela lendo conforme ela quiser, do jeitinho. Depois a gente dá uma ajustada nos parafusos. Pastora, por incrível que pareça, ela falou, me explica como que começa a ler desde Gênesis aqui, o que é capítulo, o que é versículo. O Pedro sentou com ela e explicou, olha filha, aqui é capítulo, aqui é versículo, você pode ler 2 versículos por dia, versículos. Sim. Ela começou lendo 1 capítulo. Hoje, a Gabi está lendo de 3 a 5 capítulos por dia. Ela terminou o Antigo Testamento e acho que foi ontem, quando eu cheguei, ela falou para mim assim, mamãe, eu terminei o Evangelho, o livro de Mateus. Lindo. Então, ela já está no Novo Testamento e ela vem lendo na sequência. Daqui a pouco, com 9 anos, com certeza, porque ela vai fazer 10 só em março. Com 9 anos, ela vai ter lido a Bíblia inteira. Um exemplo, o que são ações? Isso. Ações é como se você tivesse um pedacinho da empresa. A Petrobras vai abrir capital na Bolsa de Valores, vai chamar o pessoal para ser sócio dela. Você quer ser sócio da Petrobras? Toma um pedacinho aqui, aí você compra uma ação. Isso é uma ação, praticamente.
É você pegar um pedacinho de cada empresa e você comprar. E você, com uma ação, você se torna sócio já da empresa, né? E você tem o direito até de receber dividendos dessa empresa. Esse é o mercado de valores. Eu falo, é meu conceito, né? Meu conceito. Como pessoa leiga, que não entende nada, primeiro é o medo. Então você tem que romper a barreira do medo. E outra, pegar um dinheiro que você não conta com ele. Sim. E investir aquele dinheiro que você não conta com ele. Porque se for para você tirar da sua sobrevivência, isso não é um investimento inteligente. Porque daí vai faltar para você sobreviver. Então, por isso que a gente fala, né? Quando a gente fala sobre investimento, você pegar, nem se for um pouquinho, aquele dinheiro que você vai ficar gastando em McDonald's, em Burger King, que você vai jogar fora, né? Aquele dinheiro que você não vai receber ele de volta nunca, só a gordura que você come no junk food, não adquire saúde, não adquire nada. Então, assim, aquele pouquinho de dinheiro, vamos brincar, né? O piggy bank que a gente falava, né? Colocando as moedas lá no porquinho. Aquele dinheiro que você está salvando, pega esse dinheiro e investe. E deixa ele lá, como você disse. Poxa, com R$30, R$100, você já consegue alguma coisa de volta, né? Por exemplo, a Magazine Luiza, você consegue ser sócio dela com R$4. Gente. Precisa de muito para investir? Não precisa. A partir de, um exemplo, a Casas Bahia. Para você se tornar sócio da Casas Bahia hoje, uma ação custa R$3,30. Pelo amor de Deus.